Olá, bom momento para você que me assiste. O objetivo desse vídeo é apresentar o conteúdo função a partir de sua formalização e as representações de seus elementos, como domínio, contradomínio, imagem. E, além disso, apresentar modos diferentes de identificar uma função. Vamos lá, então? Muito bem. Então, nós vimos anteriormente uma formalização de função e vamos apresentar aqui de um outro modo, mas com a mesma essência. Então, seja um x um elemento do conjunto A e y um elemento do conjunto B. A relação f de A em B é uma função se e somente se a todo elemento x pertencente a A corresponde um único elemento y pertencente a B. Por essa definição, observa-se que a função é uma correspondência unívoca, completa e 1 a 1. Ok? Então, vamos ver algumas notações para a função. No primeiro caso, nós podemos dizer que f é uma função que associa o conjunto A ao conjunto B, de tal forma que x pertencente a A é elevado a f de x de B. Também podemos escrever ou ler A está associado a B pela função f, de tal forma que x de A é elevado a f de x de B. Ou f é uma função de A em B, tal que y é igual a f de x. E f de x pode ser expresso por uma lei de formação. Então, nesse caso, nós vamos dizer que A é o domínio de f e denotamos por D. E B é o contradomínio de f, denotamos por CD. Por exemplo, f de R em R, tal que x elevado a 2x menos 1. Ou f de R em R, tal que y é igual a 2x menos 1. Vamos ver agora como nós representamos a imagem de uma função. Dizemos que a imagem de f de x de A em B é dada pelo conjunto IM igual a y pertencente a B, tal que existe um x pertencente a A, tal que y é igual a f de x. Vamos ver os exemplos. Vamos ver esse exemplo de uma função representada pelo diagrama de Venn. Em primeiro lugar, nós vamos observar que os elementos menos 2 e 3 do domínio são levados pela função f ao elemento menos 2 do contradomínio. Também observamos que menos 1 do domínio é levado pela função f a menos 1 do contradomínio. Então, a gente pode escrever da seguinte forma esses resultados. Dizemos que f de menos 2 é igual a f de 3, que é igual a menos 2. Também que f de menos 1 é igual a menos 1. Observamos que o conjunto domínio do domínio da função f é dado pelos elementos menos 2, menos 1 e 3. E o contradomínio é dado pelos elementos menos 2, menos 1 e 4. Além disso, a imagem da função é dada somente pelos elementos menos 2 e menos 1. Okay? O 4 não faz parte da imagem de f, porque ele não está associado a nenhum elemento do domínio. Observamos ainda que a imagem, o conjunto imagem, está contido no conjunto contradomínio. Tá certo? Bom, se nós quisermos também ver um exemplo, dada
lei de formação da função, nós podemos verificar que se f é uma função dada pela essa lei de formação, 2x menos 1, essa expressão nós podemos chamar de expressão analítica de f. O que nós vamos fazer para encontrar a imagem de 5? Então, nós vamos tomar o 5 e substituir na expressão analítica de f. Onde tiver x, eu boto 5. Então, fica 2 vezes 5, menos 1, que é igual a 10, menos 1 igual a 9. Então, dessa forma, a gente encontra a imagem de um elemento do domínio pela aplicação, pela função f. E também encontramos o seu conjunto imagem, tá bom? Sigamos com outros elementos relacionados à função. Vamos agora aprender a identificar uma função de duas maneiras. A primeira é através do diagrama de Venn. Vamos considerar dois conjuntos, A e B, e relações propostas entre esses dois conjuntos. Os elementos de A é menos 3, menos 2, 0, 1, 2. E os elementos de B, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ok? Nos diagramas que vão apresentar em seguida, nós podemos identificar se uma relação pode ou não ser uma função, tá bom? Vamos ver. Por exemplo, a situação 1. Nós temos aqueles dois conjuntos aqui, tá? Nessa situação, o que acontece? Todos os elementos de A, exceto 2, têm um correspondente em B. Por isso, pelo fato de 2 pertencente a não ter uma imagem em B, então, o que é que nós podemos concluir? Que nós não temos uma relação completa, ou seja, a relação que nós temos é não completa. 2 pertencente a A não tem correspondente a B. Nesse caso, nós dizemos que essa relação 1 não é uma função. Ok? Agora, vamos ver essa situação 2. Veja, todos os elementos de A têm um correspondente em B. Mas o elemento 1 de A se corresponde a 2 elementos de B. Veja que, nesse caso, o que é que nós temos aqui? Que esta relação é completa, mas não é unívoca, porque não é 1 a 1. O 1 pertencente a A tem 2 correspondentes B. Então, aqui, tanto a relação 1 como a relação 2 não é função. Vamos ver agora uma situação 3, em que nós observamos que todos os elementos de A estão correspondidos por elementos de B. E mais, só com um elemento de B. Então, é uma relação 1 a 1 e completa, né? Logo, nós podemos dizer que essa relação 3 é uma relação unívoca, completa e 1 a 1. 3 é uma função. Vamos ver outro exemplo. Aqui, todos os elementos de A têm um correspondente em B. Todos. E só um elemento correspondente em B. Assim, nós podemos dizer que 4 também é uma relação unívoca, completa e 1 a 1. Logo, 4 é função. Pergunto, deixo para vocês pensarem. Questão. As relações recíprocas de 3 e 4 são funções? Então, vocês vão considerar B como domínio e A como contradomínio e verificar se, nesse caso, a recíproca continua sendo função. Ok? Muito bem. Vamos agora ver uma outra maneira de verificar se a relação entre dois conjuntos é ou não uma função.
Vamos ver isso através dos gráficos, ok? Vamos, a partir de alguns gráficos, fazer uma análise traçando retas verticais paralelas ao eixo OY, para então decidirmos se é ou não um gráfico de uma função, ok? Então, vamos ver esse primeiro exemplo. Nós temos aqui o gráfico de uma função representada por essa reta inclinada. E temos aqui retas verticais paralelas ao eixo OY. Observamos que essas retas verticais tocam o gráfico em um só ponto. Veja, em um só ponto. Entendendo que qualquer elemento do eixo OX vai se corresponder a um único elemento do eixo OY. Ou seja, essa relação é uma relação 1 a 1. E como nós vamos considerar aqui como sendo essa evidência se dá em todo o eixo OX, nós temos também uma relação completa, uma correspondência completa, logo unívoca. Daí afirmarmos que esse gráfico, ele corresponde a uma função. Vamos ver agora, então, uma outra situação. Vejam que, nesse caso, há retas verticais paralelas ao eixo X tocando o gráfico em 2 pontos, significando que essa relação não é 1 a 1. Logo, isso já invalida, né, a possibilidade desse gráfico representar uma função. Tá? Porque subtende-se aí que há elementos do eixo OX com mais de uma correspondente no eixo OY. Logo, não é função. Sintetizando, temos em A retas verticais tocando o gráfico em um só ponto, significando que todo e qualquer ponto do eixo OX só tem um correspondente no eixo OY. Logo, esse gráfico representa uma função. No entanto, em B isso não acontece, ou seja, o gráfico em B não representa uma função. Vamos ver uma outra situação, tá bom? Vejamos esses casos agora. Na primeira situação, no caso C, verificamos que há retas verticais paralelas ao eixo X tocando o gráfico em 2 pontos. Logo, não é uma função. Na situação D, as retas verticais só tocam o gráfico em um só ponto. Logo, D, no caso D, representa uma função. Resumindo, temos em D retas verticais tocando o gráfico em um só ponto, significando que todo e qualquer ponto do eixo OX só tem um correspondente no eixo OY. Logo, esse gráfico representa uma função. O que não acontece no caso C. Logo, o gráfico em C não representa uma função. Assim, a gente encerra a maneira de identificar se uma relação entre 2 conjuntos é ou não função. E vamos, num outro vídeo, dar sequência discutindo algumas especificidades que algumas funções têm, qualidades inerentes a elas, e que, por isso, recebem nomes especiais. Ok? Então, até o próximo vídeo.